Nós estamos de volta com mais notícias aqui na RVC. Na bancada, recebo agora o doutor Matheus Martins Vieira Ribeiro, advogado. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo bem, Rinaldo. Nós vamos falar de um assunto que eu acho que as pessoas não gostam de falar, né? Porque o assunto é demissão. Ninguém quer ser demitido, né? E o assunto demissão, ele é muito importante porque tem algumas coisas novas que vêm aí da última reforma trabalhista. É isso, doutor? Perfeito. A reforma trabalhista, ela, além de ter mudado inúmeras questões da CLT, um tema importante é com relação à demissão. E posso destacar aqui alguns pontos. Com relação à homologação, antigamente um contrato de trabalho de 1 ano ou mais era necessário fazer homologação no sindicato. E agora com a reforma esse parágrafo foi revogado, então assim, não há mais necessidade de que se faça homologação no sindicato, pode fazer na própria empresa, isso não tem mais nenhuma vedação legal. Tá, quando a gente imaginava, né, e pensava, vai fazer no sindicato, a gente percebia que talvez o sindicato fosse fiscalizar e via realmente informação por informação. Como é que isso é feito hoje? Sim, sem a presença do sindicato, no caso. Perfeito. Isso é uma perda assim, para o trabalhador, que embora ele tenha direitos, fez a homologação, mas ainda tenha direitos a reaver, ele pode entrar na justiça sem problema nenhum, não é um impedimento. Mas o sindicato era importante porque tinha aquela fiscalização na hora, então ele já via e já dava um toque para o trabalhador que, olha, esse ponto está errado e você pode vir acionar a Justiça do Trabalho. Agora o trabalhador ele fica meio sem informação, então se ele não tem contato ele acaba não sabendo dessa possibilidade de se pleitear na Justiça do Trabalho. Então, hoje essa homologação seria feita dentro de um RH da empresa, por exemplo? Perfeito, Departamento pessoal. E muitas vezes quem faz homologação também não sabe nem fazer homologação, não sabe nem explicar quais são as verbas do trabalhador e acaba passando meio que em branco. Quer dizer, então o trabalhador corre um sério risco se não prestar atenção e não verificar exatamente ou pedir uma ajuda para alguém, né? Sim, como eu disse, não vai impedir na Justiça, mas vai, de certa forma, por desconhecimento, ele pode vir a não entrar na justiça e perder direitos dele. Muito bem, nós temos muitas mudanças, né? Porque hoje você pode ter aquele emprego que é meio temporário, né? Mas com carteira registrada e você fica alguns meses, pode ser dispensado e depois pode voltar. O que dá para falar sobre essas mudanças, doutor? Isso implica também, de repente, numa demissão muito rápida, né? Para o trabalhador. Sim. Com relação ao contrato temporário, um tema importante com relação a essa reforma é o seguinte: o contrato temporário, então, ele é um contrato por prazo determinado. Antes da reforma, existiam dois prazos para pagamento de verbas rescisórias. Ou 10 dias, tem um contrato por prazo determinado e encerrou no dia útil seguinte teria que pagar essa verba, assim como o aviso prévio trabalhado. E no aviso indenizado, o pagamento e a homologação poderia ser feito em 10 dias. Agora, após a reforma, unificou tudo para 10 dias. Então, assim, o trabalhador contrata o temporário, que é um prazo determinado, ou o aviso prévio trabalhado, ou o aviso prévio indenizado, todos agora a empresa tem a obrigação de pagar a verba rescisória e documentos de homologação em 10 dias, tudo unificado. Tá. O trabalho intermitente é a mesma situação, o mesmo caso ou não? É diferente? O trabalho intermitente tem a mesma situação com relação a prazos, tem algumas variações que se a gente fosse falar que se estenderia muito. Mas ele é diferente do temporário, por exemplo? Sim. O temporário tem um prazo pré-determinado. Sim, o intermitente seria ele seria chamado para determinada, por uma hora específica, por um prazo específico, é um pouco diferente. Perfeito. Estou aqui conversando com o doutor Matheus Martins Vieira Ribeiro, ele é advogado de Taubaté, né, doutor? De Taubaté, De Taubaté, muitas causas trabalhistas. Bastante, eu atuo ali nos sindicatos bancários de Taubaté. Sindicatos bancários. Sim. Tá, aqui é um sindicato forte, inclusive, né? Bastante atuante. Os sindicatos bancários, metalúrgicos, são dois sindicatos bem grandes. Bem atuantes, né? No caso dos sindicatos, o sindicato sentia um pouco a perda de um comando que ele tinha, ou de um poder que ele tinha ou não, com essas reformas? Sim, principalmente no sindicato que tem mais experiência ali dos bancários, a gente, como a homologação era obrigatória no sindicato, então a gente sempre passava todos os toques, todos os direitos que o bancário poderia ter, ação na justiça, enfim, e até mesmo a homologação feita no sindicato, algum problema na hora ali no termo, a gente já ligava para o RH, já resolvia naquele momento. Então, isso foi uma perda para o bancário, para o trabalhador em si. Assim, nada impede, só para voltar a um tema,
A homologação agora não precisa necessariamente fazer no sindicato ou Ministério do Trabalho, mas nada impede que a categoria forme uma convenção coletiva ou um acordo coletivo e eles se obriguem entre si num acordo E mantenha mantenha a homologação do sindicato, sim. Mas não é interessante para a empresa, né, fazer uma situação dessa. Agora, quando que a pessoa, de repente, ela é demitida, mas injustamente ela não pode ser demitida? Por exemplo, a pessoa está doente, tirou uma licença e quando ela volta, ela é informada que ela está sendo demitida. Porque existem esses casos, né? Sim. A forma de demissão é legal, esse ponto que você tocou. A reforma também trouxe uma inovação. Antes, a gente poderia falar em 3 formas de demissão. O pedido de demissão, a demissão sem justa causa e a demissão por justa causa. Tem esses casos de estabilidade, que o empregado está doente, volta para acidente de trabalho, tem 1 ano, algumas situações de estabilidade. Mas o que a reforma trouxe, ela legalizou o certo jeitinho brasileiro que era feito antes, que era aquela demissão por acordo, onde a empresa demitia o empregador e o empregador, para poder liberar o fundo de garantia e o seguro-desemprego, e o empregado ele se comprometia a devolver a multa de 40%. Tá. Agora, a reforma ela trouxe a extinção do contrato por acordo, onde o que isso vai mudar? O aviso prévio vai ser pago pela metade, a multa de 40%, na realidade, paga 20%, paga metade também. As demais verbas, elas são pagas na integralidade. Seria o saldo de salário, o 13º, as férias. E a liberação do fundo de garantia, isso é importante. Libera não mais 100%, mas libera até 80% do que está lá. E o ponto crucial é com relação ao seguro-desemprego. Essa extinção do contrato de trabalho por acordo, ela não dá o direito ao trabalhador a dar entrada no seguro-desemprego. Então, ele não vai ter esse benefício se fizer essa demissão. Quer dizer, se fizer o chamado acordo, ele não terá direito ao seguro-desemprego. Não, pega metade da multa, libera até 80% do fundo de garantia e não recebe o seguro-desemprego. E isso era muito utilizado. Sim, bastante. Então. Era uma fraude, né? Assim, o empregador era demitido, mas na realidade ele devolvia a multa para poder sacar o fundo de garantia. Mas era uma prática que as pessoas utilizavam, as empresas utilizavam e o pessoal fazia vista grossa, seria mais ou menos isso. Sim, passava. Mas agora não. Agora tem essa modalidade taxativa na lei, essa possibilidade com a perda do seguro-desemprego. Certo. Você procura trabalhar mais com o patrão ou com o empregado? Qual que é por ser advogado do sindicato bancário, a gente defende mais os reclamantes, mais os trabalhadores. Isso. Perfeito. Eu quero agradecer ao Dr. Matheus Martins Vieira Ribeiro, advogado de Taubaté. Mais um recado para a população, ainda sobre esse tema de demissão, fique à vontade. Sim, a questão é, na hora de fazer essa homologação do contrato de trabalho, é importante, após a homologação, levar o termo de rescisão a um advogado para conferir, ou até mesmo um contador, para ver se pelo menos o cálculo daquelas verbas rescisórias foram feitas corretamente e, se não tiver, pleitear os direitos na Justiça do Trabalho. Tá, a pessoa que de repente não tem um advogado constituído pode ir na OAB, pode procurar? Com relação à Justiça do Trabalho, ela... Da OAB não tem a causa trabalhista. Convênio, então tem que ir, de fato, a um advogado. Procurar um advogado da causa trabalhista. Ou o sindicato, que muitas vezes fazem esse serviço de forma gratuita. Dentro da própria categoria, se tiver o sindicato, perfeito, facilita bastante. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui e tirado aqui as nossas dúvidas. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Doutor Matheus Martins Vieira Ribeiro, meu convidado aqui da bancada do Mais Notícias. Terminando essa edição, nos acompanhe também pelo novo site da Rede RVC, tem o nosso e-mail para você mandar sugestão de pautas para cá. E ainda estamos nas redes sociais interagindo com o nosso telespectador. Obrigado por ter nos acompanhado mais uma vez. Deus abençoe e até mais.